Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de física. O tema de hoje é força. Vocês vão encontrar esse tema no módulo 3, capítulo 7, das páginas 194 à página 200. Então, peguem seus cadernos e seu livro, abra e vamos começar. Bom, para começar, vamos precisar entender a definição de força. Força é a pressão exercida sobre um corpo que o possibilita realizar um movimento. Então, aí vocês têm diferentes imagens, diferentes ações que estão atuando sobre outros corpos e agindo como uma força. Então, você tem como força de atrito, força de empuxo, você tem força gravitacional, entre outros. A força é uma grandeza física escalar, ou seja, ela tem uma medida, uma unidade de medida, que nesse caso é o Newton. Ela é uma grandeza vetorial, pois ela possui uma direção, um sentido e uma intensidade. Então, todo vetor, ele apresenta direção, sentido e intensidade. Agora vamos falar um pouquinho de como calcular a força. Bom, a força, quando você tem duas forças agindo, atuando no mesmo sentido, você soma. Então, você tem aí, a força resultante é igual a F1 mais F2. F1 tá atuando com uma força de 10 newtons e F2 com uma força de 20 newtons. Então, você vai somar e a força resultante vai ser de 30 newtons. Agora, quando as forças estão atuando em sentidos opostos. Então, quando duas forças são aplicadas na mesma direção, mas em sentidos opostos, nós subtraímos. Então, nós temos um puxando para a esquerda e o outro puxando para a direita. Então, você vai subtrair o F1 menos o F2. O F1 era de 50 newtons e o F2 de 35. Qual foi a força resultante? A força resultante foi de 15 newtons, como podemos ver acontecendo nesse cabo de guerra. Então, quando a força, elas são aplicadas em sentido oposto, você vai ter uma subtração das forças. Agora, o que é força de atrito? É uma força que atua no sentido contrário. Então, você tem aí um homem empurrando uma caixa sobre uma superfície áspera. Ou seja, essa superfície está fazendo uma força no sentido contrário. Quando você anda, o seu peso faz um atrito, gerando um atrito com o chão, pois o seu peso atua como uma força no sentido contrário. E aí você tem que fazer uma força para impulsionar o seu corpo. Agora vamos conhecer um pouquinho das leis de Newton. Com certeza vocês já ouviram falar da lei de Newton, mas como ela surgiu? Bom, a primeira lei de Newton surgiu quando ele estava estudando debaixo de uma macieira e puf! Caiu uma maçã na cabeça dele. E a partir do estudo dessa maçã, dessa queda, da observação, ele começou a elaborar teorias. E a partir daí surgiu a primeira lei de Newton. O que seria a primeira lei de Newton? Bom, ela é conhecida como a lei da inércia. Ou seja, um conjunto de forças atuam no corpo e ela é nula. Ou seja, ela faz com que esse corpo ele continue em repouso ou continue em movimento. Geralmente ele diz que a primeira lei de Newton consiste em que todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, até que uma força atue sobre ele, e que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, até que uma força atue sobre ela, alterando a sua posição. Pode observar aí. Então, o passageiro está sentado no banco do ônibus, então ele tende a permanecer em repouso, até que aconteça alguma coisa que force ele a alterar a sua posição. Lembrando que a massa de um corpo
vai ser influenciar na sua inércia. Então, tá vendo o homenzinho tentando puxar uma imensa pedra? Bom, a inércia dela não vai ser quebrada por uma simples força qualquer. Então, quanto maior a massa, maior a força a ser empregada para que ela saia da inércia. Agora, a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da mecânica. Bom, ela é definida como a aceleração que um corpo adquire diretamente proporcional à sua força, ou seja, ela é dada a partir de uma fórmula, que é força é igual à massa de um corpo vezes a sua aceleração, sendo que a força e a aceleração têm que estar no mesmo sentido. Aí temos alguns exemplos de como calcular essa força. Então, no primeiro exemplo, nós temos um homem empurrando uma caixa e essa caixa ela tem 2 quilos e ele está empurrando com uma aceleração de 12 metros por segundo. Então, qual foi a força que ele fez? Foi de 24 newtons. No segundo exemplo, você usa a fórmula de força para descobrir qual foi a aceleração. Então, você tem o peso, que é 250, e a força resultante. E aí, você tem que descobrir a aceleração desse corpo. Agora vamos falar um pouquinho da terceira lei de Newton. Ela é muito famosa. É conhecida como a lei da ação e reação. Basicamente, ela é mostrada assim, que todo corpo, ao sofrer uma ação, então você tem o corpo A, ao aplicar uma força sobre o corpo B, receberá uma força na mesma intensidade, na mesma direção, mas no sentido contrário. Ou seja, você está vendo, a bola A está empurrando a bola B. Todos dois são no horizontal. Com a mesma força, ela vai repetir, mas ela vai ser no sentido contrário, ou seja, estava da direita para a esquerda e a resposta vai ser da esquerda para a direita. Deixo vocês com algumas atividades de aula agora, espero que façam. E a atividade de casa eu vou mandar em uma folhinha, tá bom? Um beijo e obrigado pela atenção.